Olá a todos, estou gravando esse vídeo rápido aqui e a minha ideia, além de gravar esse vídeo, é colocar assim alguns outros vídeos para poder ajudar na consulta, na pesquisa, para que vocês possam ter assim um entendimento melhor sobre a questão. Ontem entrou em vigor a LGPD, ou seja, a Lei Geral de Proteção de Dados. Na verdade, a lei é de 2018, ela levou algum tempo aí em aprovação, tudo mais, mas em setembro de 2020 ela entrou em vigor e as empresas teve aí em torno de um ano para poder se adaptar e tudo mais. O que acontece? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela na verdade protege, assim como o marco da internet, né, que veio para poder ajudar, auxiliar na questão de proteção do usuário. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que veio para poder proteger os dados dos clientes, das pessoas, né, em geral. É uma lei que trata exclusivamente de pessoas, dado de pessoas, não dado de empresa. O que acontece? É uma lei que tem gerado muita discussão, muitas dúvidas, e eu estou gravando esse vídeo por quê? Porque essa lei, ela não é uma lei que trata só de sites de internet. Como eu tenho muito clientes com site na internet, ela é uma lei que não somente trata de site, mas ela trata de dados em geral de usuários. Então, daí a importância. Quem é cliente da projeção web, vai acontecer duas coisas. Já vai ter o site adaptado, né? Eu diria que 90% adaptado às especificações que a Lei Geral de Proteção de Dados exige, mas só que a Lei de Proteção de Dados, ele na verdade é um instrumento a 6 mãos para poder ser aplicado, executado. É uma via que vem da nossa empresa, outra via que vem dos nossos clientes e uma outra via que vem da parte jurídica. Essa lei é só para quem tem site? Não. Eu tenho cliente que é dono de salão de beleza, eu tenho clientes que são pastores de igreja, clientes que são pastores, eu tenho cliente que é dono de, que não tem site, mas é dono de uma rede de bateria, que presta serviço de baterias, enfim, uma infinidade de tipo de cliente. E essa lei, ela se aplica a tão somente você coletar o dado do seu cliente, o nome dele e o e-mail dele. E digamos que você seja, eu vou dar um exemplo do salão de beleza, vou pegar como exemplo, eu nem vou falar o nome porque eu não posso falar o nome, olha que loucura. Eu vou pegar como exemplo um salão de beleza. Fora do site, esse salão de beleza, ele pega o nome do cliente e o telefone do cliente. Ele pega, digamos que ele pega o e-mail e a data de aniversário desse cliente, ok? O que acontece? Se por um acaso, Deus nos livre, mas se por acaso acontecer, por exemplo, um assalto, um roubo, coisa parecida, e esses dados vazarem e for utilizado esses dados de forma que prejudique ao usuário, né, que é o dono dos dados, a lei chama de dono, né, dos dados, o que acontece? Esse salão de beleza vai ser responsabilizado por esse vazamento. E a lei diz que a multa gira em torno de 2% do faturamento anual até 50 milhões. Adalto, essa lei vai pegar? O que acontece? Essa lei, ela na verdade é uma lei, a nossa lei ela é modelada em cima da Lei de Proteção de Dados europeia. Nos Estados Unidos tem uma outra lei, o mesmo esquema. Lá na Europa está muito mais avançado, eles já vêm com essa política de proteção de dados há aproximadamente 20 anos.
A nossa lei, ela foi baseada em cima da lei europeia, só que, obviamente, com modelações e tudo mais. Honestamente, eu não sei dizer. Tudo indica que essa lei vai pegar, assim como o marco da internet pegou. E tem empresas sendo punidas por isso. Então, assim, eu acho que essa lei vai pegar. E digo mais, eu não quero pagar para dizer se essa lei vai pegar ou não. Eu não quero ser exemplo, né? Então, nem tampouco quero que os meus clientes sejam exemplos com relação a essa questão. Eu estou gravando esse vídeo para que você saiba. Na verdade, eu vou mandar esse vídeo nem só para quem é o meu cliente, até para quem já passou pela nossa base de dados. Eu acho que esse vídeo é muito importante, porque até especialistas estão em dúvidas, ok? Existe uma dúvida muito grande. Eu vou mandar esse vídeo para quem já foi meu cliente, que o site não está adaptado. Se eu fosse você, no seu lugar, eu vou ter uma conversa, eu já estou tendo, eu estou dando start a essa conversa com os meus clientes. A intenção é que a partir desse vídeo, start na sua mente, você se sinta imbuído de uma necessidade muito importante e para ontem, urgente, de se inteirar do assunto sobre LGPD. Como eu disse, ela é uma via de 6 mãos. A parte da nossa que compete à nossa empresa, a parte que compete à empresa de vocês e a parte que tem um respaldo jurídico também. A maioria dos nossos clientes já estão adaptados. Não está adaptado àqueles clientes que têm sites antigos. Então, a gente vai propor, né, para alguns clientes cronograma de adaptação, de reformulação desses sites, para que a gente consiga adequar esses clientes também. E eu quero só trazer alguns pontos importantes aqui com relação à questão da lei. Então a lei fala sobre titular, que é o dono dos dados, ou seja, é a pessoa que é dono pelo nome, pelo telefone, pelo CPF, pelo e-mail e qualquer outros dados. A lei fala sobre controlador, ou seja, são os nossos clientes. Ou seja, você que é dono de salão, que é cliente da projeção web, a lei diz que você é o controlador. Você que é pastor e é cliente da projeção web, a lei diz que você é o controlador. Você que é o vendedor, né, tem uma lojinha de baterias, você pegou, coletor dados do cliente, você é responsável por esses dados, ou seja, a lei diz que você é controlador. E tem a terceira figura, que é o operador, que somos nós, certo? Então tem a figura do titular, que é o cliente aonde a lei quer proteger, o controlador, que são os clientes da projeção web, e o operador, que somos nós. Eu quero trazer aqui que a lei fala ainda sobre o que são dados, né? O que a lei está protegendo? A lei está protegendo dados pessoais. O que são os dados pessoais? Nome, e-mail, telefone, isso são dados pessoais. A lei está protegendo isso. O que são dados anonimizados? São dados que podem identificar aquele usuário, ou seja, o cliente que a lei está protegendo. Exemplo, uma placa de carro pode identificar o dono daquele carro. Então você vê que já é comum, nesses censos, você vê o pessoal tampando placa de carro. Agora é que você não pode exibir mesmo. O site de vocês rastreiam o IP do cliente. Todo cliente da projeção web, o nosso sistema rastreia o IP do usuário. Só que vocês podem estar usando software para gerenciar a igreja, para gerenciar salão de beleza, para gerenciar sistema de financeiro, de recursos humanos, enfim, uma infinidade de coisa, e vocês estão coletando dados desses clientes e está rastreando IP. Quer ver um exemplo de rastreio de IP? O seu ERP, ou seja, ou o seu CMR, que é o sistema que vocês usam para controlar o cliente, ou o membro da igreja, seja lá o que for, ele manda um e-mail para o cliente. Aí quando o cliente abre lá esse e-mail, o sistema de vocês diz
que o cliente abriu o e-mail. Ora, como o sistema de vocês sabe que o cliente lá abriu um e-mail? Simples, porque ele traqueou, ou seja, ele rastreou aquele e-mail. A lei cobre isso. E se vocês fizerem isso sem o consentimento do usuário, bimba, vai ser multa. No primeiro momento, depois eu falo sobre isso. Quem vai legislar sobre isso? Quem vai legislar sobre isso é a ANDP, ou seja, Agência Nacional de Proteção de Dados. E, por fim, a lei vai tratar sobre dados sensíveis. O que é dados sensíveis? Preste atenção, você que é dono de igreja, você que é pastor, você que é dono de negócio, a lei diz que dado sensível é, por exemplo, você coletar o sexo da pessoa. Sexo da pessoa é dado sensível. Religião da pessoa, se ela é homem, mulher, isso é dado sensível. E mais, a lei diz que você tem que justificar por que você está pegando aquele dado. O dado sensível é tudo que pode levar o usuário ao constrangimento. E hoje a gente sabe que até se você disser qual é o partido político, isso é dado sensível. É cabível de você, por exemplo, ser ressarcido sobre isso. Você dizer que é branco, pardo, negro, isso é dado sensível. Tudo que pode gerar constrangimento à pessoa é dado sensível. E a lei está cobrindo isso. E com relação a dado sensível, a lei é ainda mais rigorosa. Quando que isso vai começar a pegar? Já começou ontem. Adalto, por que você está gravando esse vídeo agora? Simples, isso não era unânime. Se vocês pesquisarem, eu vou botar uma relação de vídeo aqui, na verdade, existia até vai prorrogar a lei, aquela coisa. Como realmente entrou em vigor ontem, isso é uma dúvida geral, não existe um consenso, vai ser assim, 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 assado. Para você ter uma ideia, a ANDP, a agência que vai legislar sobre isso, ela nem pode aplicar multa, porque, segundo o que está descrito, ela não fez uma consulta pública dizendo como que essas multas, qual vai ser a regra para aplicar 2% ou os 50 milhões, ou fração disso. Não se manifestou em relação a isso. Então ela precisa se manifestar em relação a isso para poder determinar. O fato é que você pode já sim ter a infelicidade de encontrar um cliente bem informado e por conta disso você sofrer uma punição em relação a essa questão. Eu vou estar à sua disposição para qualquer tipo de esclarecimento. Eu não estou pedindo não, eu quero e preciso que você assista os demais vídeos que eu vou relacionar nesse zap que eu estou te enviando. Eu espero que parte do meu esclarecimento seja suficiente para despertar em você a necessidade de se manter inteirado com relação a essa questão, certo? Olha, que o seu dia seja uma bênção e eu te desejo sucesso. Então, gente, eu ia só gravar aquele vídeo sem edição, só que ficou faltando uma parte importante aqui com relação ao que eu estava falando, que é a figura do DPO. Na lei europeia tem a figura do DPO. E na lei brasileira, esse DPO, a lei brasileira transformou ele em encarregado. A parte da empresa também cabe do pastor, da igreja, ter uma pessoa responsável, que a lei europeia chama de DPO e aqui no Brasil é o encarregado. Ou seja, nas empresas, na igreja, seja lá onde for que faça o tratamento, que colete dados das pessoas, tem que ter a figura do DPO, ou seja, a figura do encarregado, que é o quê? A pessoa responsável quando o dono dos dados, ou seja, o seu cliente, o seu membro de igreja, ele ligar para você, ter uma pessoa que responda pelas dúvidas deles, ou a ANDP entrar em contato, ou até mesmo a justiça, né, brasileira, tudo mais. Então, precisa de uma pessoa. No site vai ter, por exemplo, os contatos, vai ter um e-mail chamado LGPD,
arroba, o nome da empresa, tudo mais. Então eu estou gravando esse pedaço aqui justamente para deixar claro que é muito mais amplo do que ter lá no site um termo de aceite, onde a pessoa que você entra no site agora tem lá, esse site para que você navegue tem aqui políticas de privacidade, políticas de cookie, você tem que aceitar e você clica lá, é muito mais do que isso, certo? Então vale a pena sim pesquisar, vale a pena sim se informar, se inteirar para que você não tenha problemas futuros quanto a isso.